Olha, nós temos que entender que o sábado fez parte das 10 leis que Deus deu a Israel para seguirem enquanto estivessem caminhando pelo deserto e ao entrarem na terra da Palestina. Há quem divida a lei de Deus, e eu aprendi, eu confesso, eu já falei isso em outras ocasiões, eu aprendi que a lei mosaica era dividida em 3 partes. As 10 leis que eram eternas, os 10 mandamentos, havia a lei cívica, que dizia respeito a divisas e vinganças e justiça comum, etc. e tal. E a terceira, que era a lei do culto, ou seja, como apresentar sacrifícios, chegar ao templo. Mas a verdade é que a lei de Deus foi dada como um tutor para governar o seu povo até que viesse aquele que cumpriria a lei. E Jesus disse, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. Então nós temos em Cristo, e nós temos passagens que falam sobre isso, Hebreus 12 diz que nós temos em Cristo agora o nosso sábado, ou seja, o descanso. O sábado se cumpre na pessoa de Cristo, e todos aqueles que estão em Cristo entram num verdadeiro descanso, ao ponto de que em Colossenses Paulo deixa muito claro que nós não devemos deixar que ninguém nos julgue pelos nossos costumes, pelo que comemos ou bebemos, pelas nossas festas, nem tampouco pelos sábados. Quando nós chegamos em Atos 15, creio eu, havia uma grande controvérsia. A grande pergunta é como é que agora esses não-judeus vão ser cristãos verdadeiros? Porque a igreja primitiva começou como o quê? Uma comunidade dentro de Israel, entre o povo judaico, ou os convertidos ao judaísmo. No dia de Pentecoste, 3.000 se converteram, eram todos judeus ou prosélitos, ou seja, gentios que tinham se convertido ao judaísmo. Mas quando os discípulos saíram, e principalmente com o ministério do apóstolo Paulo, embora Pedro também, na casa de Cornélio, mas o apóstolo Paulo principalmente, ele que trouxe à tona essa questão, porque em Éfeso muitos se converteram que não sabiam nada do judaísmo, não praticavam as leis de alimentação, não celebravam as festas judaicas, não obedeciam o sábado, e então voltaram todos para Jerusalém para um grande concílio. O concílio em Jerusalém, que reunia os apóstolos e os líderes da igreja, para saber, esses gentios, o que eles tinham? Eles tinham ou não que ser circuncidados, eles tinham ou não que obedecer. E a única coisa que o concílio de Jerusalém disse, para ser um bom cristão, não deve praticar imoralidade sexual e não deve comer comida de animais estrangulados ou banhados no seu próprio sangue. Só isso. Só isso. Só isso sobrou? Sim, só isso sobrou. Porque em Cristo toda a lei se cumpriu. Então nós não somos mais regidos nem pelos 10 mandamentos. Não somos mais regidos pelos 10 mandamentos. Agora, quer dizer que não vigoram mais? Não, agora muito mais. Jesus chegou a dizer, já foi dito, não matarás. O que ele estava citando? Um dos mandamentos. Mas ele diz, mas eu os digo, não deve nem odiar. Não deve nem odiar. Ou seja, não, agora a lei é uma lei que vem do coração, mas é a lei de Cristo que, em vez de observar certas coisas exteriores, é algo que vem aqui de dentro, baseado no quê? Na sua palavra. Então, a lei terminou, sim, a lei como ela é descrita, que regia o povo de Israel e servia como tutor, ou na revista Almeida diz como aio, ele era tutor, como uma criança que precisa de um tutor. Ele tinha assim aquela série de regras, mas agora em Cristo, segundo a promessa feita por meio de Jeremias 31, versículos 31 a 34, fala sobre a nova aliança. Essa nova aliança, a lei é escrita no coração. Então, como Lutero dizia, ame a Deus e faça o que você quiser. Agora,
há pessoas que dizem, puxa, se eu posso fazer o que eu quiser, então eu vou poder fazer qualquer coisa. Não, não é qualquer coisa. Se você ama a Deus, você não vai fazer qualquer coisa. E Paulo é muito claro sobre isso. Ele é muito claro sobre isso. Ele diz, agora que nós estamos na graça, podemos pecar ainda mais? Ele diz, não, não. Tudo é lícito, mas nem tudo é conveniente, nem tudo convém. Então, esta relação entre lei e graça é uma questão importante que nós temos que entender. Mas para responder a sua pergunta, não. Sábado não é mais uma lei a ser observada. O que nós fazemos sim é celebrar o dia do Senhor. Nós celebramos, não observamos. A lei exige que nós observamos. Agora, em Cristo, nós não observamos, nós celebramos. Então é um dia de celebração vigorosa e tem várias razões que nós vemos, outro dia a gente até fala sobre isso, que várias coisas que apontam para o primeiro dia do Senhor como já sendo usado pela igreja primitiva para celebrar a nossa vida em Cristo Jesus.